O que era para ser um dia decisivo de retomada das gravações de uma das maiores apostas da Globo se transformou em um novo capítulo de crise nos bastidores da emissora. Após uma polêmica proposta feita pela Globo a Bela Campos envolvendo Cauã Raymond, as gravações foram novamente interrompidas, desta vez devido a uma crise de choro de Bela, justamente quando estavam programadas 15 cenas cruciais entre os dois personagens, depois de já sucessivos adiamentos. O episódio acentuou ainda mais o impasse entre os dois protagonistas, que enfrentam desentendimentos desde as primeiras gravações. Olha, o que o povo comenta lá é que o Cauã tem uma fama não muito boa entre os colegas. Eles falam que ele é narcisista, que ele às vezes acaba sendo meio desrespeitoso, que não é fácil conviver com ele. O pessoal se incomoda com algumas piadas de mau gosto que ele faz. É uma mania que ele tem de ficar desmerecendo, diminuindo o trabalho dos outros. Cara, inclusive se intromete na atuação dos atores nas gravações. Imagina, a pessoa tá lá fazendo o trabalho dela, interpretando, ele vai lá e começa a se intrometer, como se ele fosse o melhor, né? Nem bom ator ele é, com todo respeito. E ó, algumas atrizes também reclamam que ele não gosta de dar beijo técnico. Ele chega chegando. E ele costuma ser um pouco intenso demais em algumas cenas ali. Sabe? O individualismo virou a filosofia dos tempos modernos, infelizmente. Tipo assim, o meu primeiro, depois o seu. O que foi uma grande besteira. Foi uma grande besteira. Internamente, a Globo vê a situação como crítica. Há um esforço para evitar que a tensão afete o projeto, mas já circulam rumores de que a emissora está considerando a substituição de um dos atores caso a reconciliação não aconteça. Com contratos publicitários envolvidos e pressões do alto escalão, a novela virou uma verdadeira bomba relógio. E agora, o futuro da produção está nas mãos de uma decisão delicada: quem sai de cena? No vídeo de hoje, vamos repercutir tudo isso e mais, trazendo as opiniões da doutora Ana Beatriz Barbosa sobre diversos aspectos relacionados a toda essa situação. Estaria Cauã sendo machista e abusivo? Ou será que Bela Campos poderia estar manipulando toda essa situação? O que de fato está acontecendo e ninguém está percebendo? Assista até o final e tire suas conclusões. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. As gravações da nova novela da Globo, uma das maiores apostas da emissora para 2025, enfrentaram um novo impasse nesta semana. A emissora havia programado a retomada de cenas pendentes, mas tudo foi novamente suspenso após uma crise de choro de Bela Campos. Estavam previstas 15 cenas, muitas delas ao lado de Cauã Raymond, com quem Bela vive um par romântico na trama. A direção pretendia promover uma conversa entre os dois antes das filmagens para tentar apaziguar o clima tenso nos bastidores. Cauã, no entanto, se antecipou e procurou a direção da Globo para apresentar sua versão dos fatos. E o que a gente dá para concluir é o seguinte: não existe santo nessa história, tá? Ponto. E a Bela foi a única que teve coragem de denunciar o Cauã Raymond e o seu machismo depois de tantos anos. Ok, maravilhoso. Só que também nos bastidores da Globo não batem, não ficam falando, a Bela é essa pessoa maravilhosa, não, tá? Porque, de novo, não existe santo nessa história. No ano passado, ano retrasado, quando foi Vai na Fé? 23, não foi? Vai na Fé, Bela Campos era estrelinha. Quando ela tava ali namorando cabelinho, nossa, saíam várias coisinhas dela nos bastidores, narizinho em pé, metida, bababá, bababá. Então, assim, não existe santo. Acho que ela tem o direito dela ali de reclamar do Cauã, porque é uma vivência dela. Ele de reclamar da atuação dela também, já que não gosta tanto, ok. Mas santo, ela, nossa, tá 100% certa, não dá. Isso aí não dá pra ter. Eu não compro essa briga, não compro, não. E assim, quando a gente evolui como espécie. Então, se eu tô competindo com você, a gente tá competindo entre espécies. Isso é de uma burrice enorme. Né? Então, assim, voltar essa questão, e se a gente lembrar que o que acontece com você, o que acontece com o outro, que todos nós somos de um mesmo grupo e tudo que a gente faz tem consequências no outro e em mim, a hora que a gente reconectar essa questão, que a gente está no universo e o universo está na gente, aí a coisa começa a mudar. O que falta é essa nova visão, é uma visão da inteireza das coisas. As coisas, nós somos inteiros, nós não somos fragmentados. Não adianta você se dar bem porque eu vou me dar mal.
Não, se você se dá mal, também vou me dar mal de alguma maneira. É essa integralidade das coisas que começa a ter que vir para a mesa. A emissora chegou a sugerir que os dois gravassem um vídeo juntos, justificando o conflito como consequência do estresse profissional, mas Bella recusou, o que a abalou emocionalmente. Ao saber da crise da colega, Cauã pediu para deixar a produção, alegando desgaste emocional e preocupação com sua imagem pública. Afinal, ele, que é pai de uma menina, está envolvido em diversos contratos publicitários. Quem você acha que está errado nessa história toda? Cauã Raymond ou Bella Campos? Comente abaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar para nos ajudar a trazer mais alertas como esses. Cauã Raymond agora tá expulso de um grupo da novela. Tiraram o cara de lá. Então, olha só. O Cauã foi excluído de um grupo de WhatsApp dos atores da novela depois das polêmicas aí envolvendo o nome dele. É um grupo, vamos dizer, extraoficial de WhatsApp de parte do elenco principal. Aí tá lá Alexandre Nero, Thaís Araújo, Paulo Oliveira, Carolina Dickmann, Débora Bloch, o Renato Góes, além da Bella Campos e do Humberto Carrão, que são os dois com quem o Cauã brigou nos bastidores. E tem uma outra coisa, hein? O próprio Cauã já admitiu numa entrevista que ele não gosta de usar você sabe que ele só usa talco. E a Bella Campos teria reclamado do cheiro. Então, aí, se zarolando ali, aí ele falou, é cheiro de macho. Ixi. Então, gente, tem tudo isso aí acontecendo. Pessoas que gostam de chocar ou pessoas que gostam de ver o outro em situação de constrangimento, aí a gente já tem que botar um pezinho atrás. Porque nesse tipo de pessoas, a gente vê muito assim, pessoas que são extremamente inseguras, mas para disfarçar a sua insegurança, elas fazem o outro ficar numa situação para elas se sentirem menos ruins. Essas pessoas, que a gente pode, no primeiro momento, ter muita pena, porque assim, nossa, mas a pessoa é tão insegura, mas é muito ruim, porque existem várias maneiras de lidar com a insegurança. Não é se alimentando do constrangimento alheio. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela sempre pega alguém que é mais educado, é uma pessoa que ouve muito, né? Porque elas gostam tão pouco de si próprias, que elas não levam em consideração pessoas que tratam elas bem. Para você ver o nível de falta de autoestima dessas pessoas. Elas preferem aparecer pelo desagradável do que por uma questão de ser uma pessoa bacana, uma pessoa elegante. Tentando ir ali num ponto fraco sempre, do outro, né? Porque aí ela sai um pouco do foco. Sai de cena. Ela sai do foco, o foco passa a ser o constrangimento do outro. Mas você vê que não é uma maneira bacana de se notar. Ela quer ter uma relação de poder, mas exatamente, de uma forma onde ela esteja numa situação superior. Superior. Né? E são pessoas... Para não mostrar sua fragilidade. Para não mostrar sua fragilidade, para que o foco seja da outra pessoa. E tem pessoas que levam isso tão a sério, dessa sua incapacidade de ser ela, né? E ter uma segurança, uma tranquilidade, porque uma pessoa segura é muito tranquila. Não é uma pessoa que fica tentando chamar atenção, tentando introduzir um assunto. Se não rolar um papo, não rolou. É aquela coisa que vai acontecer. Você chega num lugar, tem pessoas que você sintoniza, tem pessoas que não sintonizam. Isso não é nada demais, faz parte da vida. Mas existem pessoas que naquele afã de aparecer ou de se fazer presente no ambiente, elas são capazes de como é que eu vou dizer? Levar o outro a uma situação tão ruim. É como se eles se alimentassem dessa coisa desagradável, como se alimentasse desse sentimento ruim que provocam no outro. E aí eu digo que são pessoas de pouca luz, né? É como se alimentasse de uma escuridão. E eu acho isso muito ruim. E diante de pessoas assim, você só tem duas opções, né? Quem fala muito isso é uma amiga nossa que a gente tem, uma psicóloga muito bacana, a Patrícia Pérez. Né? Ela brinca, tipo assim, que pessoas desagradáveis, você só tem duas maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, para assim, não dá ibope, não passa aquela informação, se você não puder, né, sair, né, você não alimenta. E se você puder, você sai. Você pega a primeira direita e vai saindo de mansinho, sem perder educação, sem perder elegância. Nos dois casos.
Internamente, a Globo já considera a substituição de um dos dois atores caso a situação não se resolva. A saída de Bela Campos é vista como mais difícil, já que sua personagem, Maria de Fátima, está envolvida em contratos comerciais e ações com marcas. A emissora lida com urgência para resolver o impasse, temendo impactos na produção e na imagem do projeto. As gravações seguem suspensas. Bela Campos esperava acolhimento da emissora após os acontecimentos recentes, mas foi surpreendida com uma proposta diferente. Segundo o apurado, a direção da novela sugeriu que ela participasse de um vídeo ao lado de Cauã Raymond para enterrar a polêmica, apresentando o ocorrido como fruto do estresse e da pressão de um grande set de gravações. A ideia era normalizar a situação como parte da rotina intensa de trabalho. A proposta, no entanto, não foi bem assimilada por Bela naquele primeiro momento. Em estado de choque, a atriz se afastou da equipe e acabou sofrendo uma crise de choro. Cauã Raymond e a Bela Campos foram chamados lá para a sala do chefão Amaury Soares, porque chegou essa notícia aí, que eles foram chamados pelo chefão da Rede Globo para ir lá, sentar um na frente do outro e resolver essa história. A Globo, junto com os produtores e diretores, eles querem que a Bela passe um pano ali pro Cauã, né? Que ela venha a público, não pedir desculpas para ele, nada disso, porque ela até então não falou nada publicamente. Mas as pessoas querem que ela fale, né? Que ela se explique, que ela diga que não tá acontecendo nada, que foi um probleminha pontual, que foi uma coisinha de trabalho. E normalmente, e a bicha é tinhosa, e ela não vai falar, ela não quer falar. E ela sentiu a pressão ontem e chorou. Que isso? Ela chorou? Nossa, o clima tá tão pesado assim que eles não estão conseguindo nem gravar as cenas. Diante da gravidade da situação emocional, a produção decidiu suspender a iniciativa. Fala pro Cauã não entrar, não tem como agora, teria dito um membro da equipe ao ver a atriz visivelmente abalada e tremendo. Cauã, que havia concordado com a gravação conjunta caso houvesse o aval de Bela, foi comunicado de que a tentativa de reconciliação havia falhado. É verdade que deram uma pausa, porque tem alguns boatos aí que eles tiveram que parar as gravações da novela por causa do mal-estar de Cauã Raymond e Bela Campos. É verdade isso? Isso mesmo, Carlinhos. Ontem tinham programado 15 cenas deles juntos, assim. Eram 15 cenas de vários capítulos, né? Não sei se o público sabe como funciona. Mas, na verdade, os atores, eles aproveitam um determinado cenário e gravam naquele cenário cenas de vários capítulos. Então, tinha cena dos dois na cama, em várias situações diferentes. E as cenas todas foram canceladas. Mas com existe um aplicativo... Existe um aplicativo chamado EVA, na Globo, em que os atores e a produção têm acesso às suas cenas, né, ao roteiro, aos seus textos, e no aplicativo aparece para todo mundo cenas canceladas, assim, uma atrás da outra. Todas aquelas cenas foram canceladas ontem. Mas eles vão ter que gravar, gente, não tem escolha, não tem pra onde ir, tá? E é cena de pegação, de química, porque a partir de agora, na novela, nessa altura do campeonato, a personagem da Maria de Fátima e o do Cauã, eles se unem, eles são dois trambiqueiros. Eles vão ficar juntos para dar o golpe lá no filho da Odete Roitman. A Maria de Fátima vai se casar com o filho da Odete Roitman. E começa tudo a partir de agora. E os dois já voltaram a ser amigos na novela, né? Ontem, inclusive, ela estava lá no hotel com ele de novo. Então é impossível, precisa ter química, eles não têm outra opção, eles vão ter que fazer as pazes. De acordo com fontes próximas à produção, ao saber da crise emocional da colega, o ator reconheceu que a situação havia atingido um ponto irreversível e se colocou à disposição para deixar a novela. Estou lidando com dois problemas, um dentro e outro fora da novela. Isso está extrapolando a esfera profissional, teria afirmado Cauã para a emissora. Ele também mencionou impactos pessoais e publicitários, além de sua posição como pai. Com a ausência do diretor, que estava de folga, a produção foi pega de surpresa. A gravidade do episódio exigiu a participação direta da autora da novela. Enquanto isso, nas redes sociais, Cauã postou uma imagem com uma mala no chão, levantando especulações sobre uma possível saída. Apesar disso, a cúpula da Globo agiu rapidamente, decidiu manter ambos os atores no elenco e reforçou que o remake de Vale Tudo é a maior aposta da emissora para 2022.
2025. A mensagem interna foi clara: ninguém vai deixar a novela. Vocês precisam ser profissionais. Ainda segundo a apuração, a decisão de não afastar Cauã imediatamente também levou em conta reclamações anteriores envolvendo Bela. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Desses dois tipos, né? As pessoas desagradáveis, a mal educada é mal educada mesmo, quer dizer, ela não faz por maldade, ela é inadequada, mais do que desagradável. Então, assim, essas gentilezas, sabe? Tá faltando a coisa do poeta gentileza. Gentileza gera gentileza e a gente tem que treinar, porque eu acho que as pessoas esqueceram. Com certeza a gente vai ter uma saúde física e mental muito Mas melhor. muito grande. Além do que, fazer uma gentileza dá um tesão. Eu tenho tesão pra ser gentil. Eu não sei os outros, mas pra mim me dá tesão. Algumas fontes confirmam que Amaury Soares, diretor dos Estúdios Globo e figura central na tomada de decisões na emissora, se irritou com a escalada do conflito entre os protagonistas e agora desconfia que ambos estejam se aproveitando da situação. A informação foi publicada com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis. Segundo a apuração, Amaury acha que a repercussão em torno da briga passou a beneficiar, de certa forma, tanto Bela quanto Cauã, e isso teria aumentado a frustração interna. Para o executivo, a segurança de que não serão cortados do elenco estaria dando a eles margem para prolongar o clima de tensão. Isso porque Vale Tudo, embora esteja sendo adaptada com elementos contemporâneos, é um remake de uma obra fechada. O enredo original, de 1988, não permite mudanças drásticas na estrutura dos personagens. Ou seja, diferentemente de uma novela inédita, não é possível simplesmente eliminar uma figura central da trama sem comprometer todo o roteiro. Bela Campos e Cauã Raymond vivem papéis considerados essenciais para o desenvolvimento da história, o que, segundo fontes próximas à cúpula da Globo, teria levado Amaury Soares à seguinte conclusão após reunir-se com os atores nesta semana: eles estariam conscientes de que não podem ser retirados da produção e, por isso, estariam mais inclinados a alimentar o embate, sem receio de sofrer consequências mais severas. A novela é a principal aposta da emissora para 2025, e os dois sabem que são insubstituíveis nesse momento, confidenciou uma fonte ligada à produção. A avaliação interna é de que a instabilidade nos bastidores, embora grave, não resultará em afastamento de nenhum dos envolvidos, o que acende um alerta sobre os limites da gestão de crise em uma obra com tamanha rigidez estrutural. Amaury, que até então vinha adotando uma postura mais conciliadora, agora passa a considerar medidas mais firmes para conter o desgaste da produção. O mal-estar nos bastidores já começa a comprometer não só o ritmo das gravações, mas também a imagem institucional do projeto. Embora esses rumores sobre um possível pedido de Cauã Raymond para deixar a novela tenham circulado, a informação ainda não foi confirmada oficialmente. O que se sabe é que Amaury Soares, diretor da Globo, vê uma má-fé em ambos os lados, tanto da parte de Bela como da parte de Cauã. Embora Bela tenha sido a única a tornar pública a denúncia contra Cauã, as críticas a ele não são vistas como simples acusações de machismo. Nos bastidores, a atriz também não é considerada uma figura totalmente inquestionável, sendo inclusive alvo de críticas por atitudes arrogantes no passado. Isso acaba tornando o cenário ainda mais complexo, com um equilíbrio delicado a ser mantido. A recomendação, neste momento, é que ambos se afastem por alguns dias para relaxar e refletir. A produção, que percebeu a falta de clima para as gravações, optou por gravar outras cenas enquanto os atores descansam. A expectativa é que, após o intervalo, os dois voltem a gravar as cenas cruciais para o desenrolar da trama, que agora exigem uma reconciliação. Para o diretor, a solução seria simples: uma conversa franca, com desculpas e reconciliação, para que a novela possa seguir sem mais contratempos. O que você pensa sobre toda essa polêmica? Comente abaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar para ajudar nosso trabalho aqui no canal. E eu gostaria de mandar um salve mais do que especial para nossa assinante premium do canal Tesouro da Mente, nossa querida Antônia Monteiro, que completou 3 meses como nossa assinante e já está
está no nível Platinum. Muito obrigado, Antônia. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.